Conexão Jovem Espírita. Alô, galera! Começa agora o 16º programa da 5ª temporada do Conexão Jovem Espírita. Eu sou Brena Silva e hoje estou aqui no nosso programa especial. Você já deve ter percebido por que ele é especial, não é? Oi, Brina, galera! É um prazer estar de volta ao estúdio. Eu sou a Nanda Máximo e esse é o Conexão Jovem Espírita, trazendo Trocando Ideias, um programa feito para trazer ao jovem assuntos atuais discutidos à luz da doutrina espírita. E hoje estamos na nossa primeira transmissão em vídeo. Esperamos que vocês gostem. O Conexão Jovem Espírita é um projeto do Núcleo de Educação da Diretoria de Ação Doutrinária da Federação Espírita do Estado da Bahia. Lembrando que sempre o nosso programa principal, que é o Trocando Ideias, vai ao ar todo domingo às 19 horas. Para ver o nosso primeiro programa em vídeo, nós vamos disponibilizar o link na página do Facebook. É isso aí, Brina. Todas as edições de domingo e os áudios dos programas anteriores são disponibilizados no nosso SoundCloud. O endereço é www.soundcloud.com/Conexão Jovem Espírita. E para quem é de smartphone, é só baixar o aplicativo e conferir tudo de primeiríssima mão. Para quem não puder ver esse programa em vídeo, pode conferir o áudio por lá também. Já durante a semana, vocês podem conferir os nossos drops. Tem um Arte Jovem que traz a produção artística da juventude. Tem o Decifrando o Espiritismo, provando que porque sim, no Espiritismo não é resposta. O Conexão News com notícias e novidades do movimento espírita. E o Conto de Céu e Inferno, a nossa novela baseada no livro Espírito do Allan Kardec. Todos os áudios dos drops também estão lá no SoundCloud. Mas não acaba por aí, Brina. Além de nossos programas, vocês podem conversar com o Conexão no Facebook. Ainda não curtiu a nossa página? Acesse www.facebook.com/Conexão Jovem Espírita e confira nossos programas, drops, postagens. E se quiserem conversar com a gente, é só mandar mensagens, dúvidas, sugestões, comentários sobre os programas. Apoie o Conexão Jovem Espírita, curtindo e compartilhando a nossa página. Chega de falatório inicial e Ananda e vamos começar logo o nosso programa. Estou ansiosos para poder ouvir e para poder todos vocês verem o nosso tema de hoje. Vamos sim, Brina. O tema deste programa é colônias e cidades espirituais. E já estamos aqui com a nossa convidada de hoje. Mas antes de começar esse bate-papo super interessante, vamos conferir o quadro Fica a Dica. E a dica de hoje vai ser sugerida por Diego Barreto, que vocês já conhecem. Diga aí, Diego Barreto, qual é a nossa dica de hoje? Fica a dica. 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 Fala galera, meu nome é Diego Barreto, sou gestor do Núcleo de Artes e estou aqui para dar uma super dica para vocês. Convido a todos vocês a participarem das atividades do Núcleo de Arte e Cultura da FEEB. Essas atividades acontecem no segundo e quarto sábado de cada mês, onde fazemos uma grande reunião do Núcleo de Artes. Venha, traga seu projeto, sua ideia e integre a sua casa espírita, a sua juventude a essa iniciativa. Conto com vocês e até lá! Fica a dica. 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 Obrigada, Diego. Obrigada pela sua dica, Diego. E vamos ao nosso programa de hoje, Colônias e Cidades Espirituais. Desde o lançamento do filme Nosso Lar, baseado na obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que o público em geral ficou fascinado pelas organizações humanas no plano espiritual, que chamamos de colônias ou de cidades espirituais. Pois é, Brina. Além das obras arquitetônicas fantásticas dos prédios que vimos e lemos na obra, encontramos também uma natureza exuberante nesses locais, repletos de plantas, rios, pássaros e outros animais, sem contar na tecnologia que já é usada nos transportes e comunicação nesses locais, muito superiores à nossa realidade material. Mas não só de colônias e cidades espirituais que o plano espiritual é organizado, não é? Elas sempre são iguais ao nosso lar, todas as colônias, ou outros tipos de conglomerados humanos, outros tipos de agrupamentos de pessoas no plano espiritual. E o que dizer do umbral, por exemplo? São tantos e tantos aspectos nesse tema que me deixam ansiosa para começar logo a falar sobre o programa. A mim também, Brina. Outros livros espíritas nos trazem mais detalhes da realidade espiritual e como as pessoas se organizam. Mas não vamos entrar muito no assunto antes de chamar a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Aranda. A nossa convidada de hoje é doutora e pós-doutora em Geografia pela Universidade de Bordeaux, na França, professora do programa de pós-graduação na UFBA. Atualmente, ela é diretora de assuntos doutrinários da Federação Espírita do Estado da Bahia, a nossa FEEB. Também atua como
secretária regional do Nordeste pela FEB e é presidente da Casa de Oração Bezerra de Menezes, a COBEM. Seja bem-vinda, Creuza Lage. Conexão Jovem, o meu abraço e a minha alegria de estar aqui participando deste programa, principalmente por ele ser pioneiro. Ele é pioneiro ou eu sou cobaia? As duas coisas. Mais pioneiro é mais bonito. Então vamos começar logo o nosso bate-papo, Creuza. O que são colônias ou cidades espirituais? Existe diferença entre cidade e colônia? Na realidade, as colônias e cidades significam a mesma coisa, não existe diferença. Cidades, porque elas aparecem com uma, vamos dizer, com uma forma, uma urbanização, uma organização. Colônias, porque elas abrigam os espíritos desencarnados, fazem parte do mundo espiritual. Mas as colônias espirituais, na realidade, são faixas energéticas que se circulam ao redor do nosso planeta Terra. E para onde vão os espíritos que desencarnam a partir do seu nível evolutivo, da sua condição de sintonia. E aonde fica, Creuza, assim, por exemplo, geograficamente falando, localizadas as colônias? Porque essa é uma dúvida, né? Elas ficam na estratosfera, na crosta terrestre, acima ou abaixo, onde a gente está vivendo agora? Allan Kardec nos fala, dentro da doutrina espírita, muitas moradas que existem, mundos habitados. Não é isso? Sim. E Jesus nos fala das muitas moradas da casa do Senhor. Consequentemente, nós vamos verificar que cada planeta, cada mundo, ele possui várias faixas energéticas. Isso já foi um estudo feito, inclusive existem livros, explicando que a Terra, o nosso planeta, ela está envolvida por 7 esferas energéticas. E cada uma dessas esferas corresponde a um nível evolutivo dos espíritos que sintonizam com esse tipo de energia. Claro que, assim sendo, geograficamente, em toda a Terra existem colônias espirituais adequadas ao nível evolutivo dos espíritos desencarnados. Mas eu tenho uma dúvida mais ou menos sobre isso, por exemplo. Eu lembro que logo quando teve o filme Nosso Lar, na minha juventude, passaram um negócio assim, um desenho que tinha uma terra, aí em volta da terra tinha como se fossem os mundos inferiores, Vale do Suicida, Umbral, essas coisas, e depois as colônias, e quanto mais longe da crosta terrestre, as colônias eram quanto mais longe elas estavam, mais evoluídas elas eram. É fácil a gente entender isso, porque nós sabemos que os níveis energéticos, ou seja, essas esferas energéticas que compõem a Terra, que é independente de céu, de estratosfera, como vocês falaram, esses níveis energéticos, eles têm densidades diferentes a partir dos pensamentos, dos sentimentos, dos espíritos. Quanto mais o espírito é evoluído, consequentemente, vamos dizer, a esfera energética é muito mais longe da crosta terrestre, que por si só já é uma esfera da Terra dentro dessa divisão. Então, existem aquelas que são mais densas do que a crosta terrestre e existem os níveis energéticos muito mais elevados do que a própria superfície terrestre. Nossa próxima perguntinha. Se o local para onde vamos após o desencarne depende do nosso estado de consciência, esses locais, cidades, colônias, etc., são apenas frutos da mente de quem desencarnou ou eles realmente existem de forma concreta no mundo espiritual? Olha, nós precisamos entender que toda a criação humana parte da sua mente. Nós estamos aqui na Terra. Antes de um arquiteto pensar num edifício, ele precisa ter a ideia. Outras pessoas se agregam
com ideias semelhantes, está criado o seu trabalho e está criado o edifício. Essa mesma ideia é a ideia dos mundos espirituais. Então, por exemplo, quem já leu, já viu, leu Nosso Lar, sabe que Nosso Lar foi criado a partir de um grupo de espíritos, né, que se reuniram para criar mentalmente. E mentalmente criar sobre o quê? Sobre o fluido, sobre os fluidos espirituais, porque sabemos também que a doutrina espírita nos diz que o espírito atua sobre a matéria. E como é que o espírito atua sobre a matéria? Atua a partir da sua mente, do seu pensar e do seu agir, através da sua vontade. Pensamento e vontade, e que leva a ação. Então, esses espíritos que queriam receber os desencarnados do Brasil, criaram uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, e ela não foi criada como ela parece, ela foi criada à medida que outros espíritos chegaram e se agregaram a partir. Então, hoje eles têm esse tipo de conformação, que é uma ideia nossa. Mas será que na realidade é assim? A ideia que a gente tem de Nosso Lar em relação ao livro foi a ideia de, na época que o livro foi psicografado. Talvez agora esteja bem diferente. Seja com mais difíceis. E a ideia que nos é passada é a ideia daquilo que a gente tem conhecimento. Sim, Então, basta a gente pensar assim. Quem pensaria atualmente está com um celular se comunicando rapidamente com todo mundo, ou um televisor? Já pensou um homem mais primitivo? Os nossos índios, na época que Cabral chegou, seriam capazes de pensar isso? Não precisamos ir tão longe. No princípio do século XX, a gente só tinha rádio. Depois é que chegou a televisão. Então, como a gente pode imaginar um mundo espiritual que é um mundo real e verdadeiro? Porque o mundo terreno é apenas uma cópia, uma semelhança de lá. Então, nem tudo que existe lá a gente consegue conceber, porque nós não temos um referencial mental, certo? Você até já acabou respondendo a outra pergunta que a gente vai fazer, que é como se constrói uma colônia espiritual, né? Que é através da ação do pensamento sobre o fluido cósmico universal e vai moldando, plasticizando. A ação do espírito sobre a matéria. No mundo espiritual, quando você vê, por exemplo, o livro A Vida Continua, a Adelina, quando chega no mundo espiritual, ela fica pegando nas pedras, bolindo nas flores e dizendo, não, eu estou pisando no chão, isso é matéria. Ela estava errada? Não. Era que matéria? Era a matéria nossa, da crosta terrestre, ou a matéria mental que trabalhava pelos espíritos que ali estão? Entendeu? Acho que essa que é a maior dificuldade, porque a gente pensa, se uma colônia espiritual, como a Nanda falou, está numa esfera que está acima da crosta, por exemplo, como é que tem chão, tem pedra, tem planta, tem bicho, tem prédio, né? Essa é a dificuldade da gente imaginar enquanto encarnado. Mas isso é natural para nós, não é? À medida que nós chegamos lá, como nós já passamos várias e várias encarnações, consequentemente a gente começa a recordar o que já viveu. Indo e voltando. Não é? Vai lá, Nandinha. Existe diferença entre o grau de evolução moral das colônias e seus habitantes? Há colônias com maior e menor grau de evolução? Existe. Existe porque, claro, isso é natural. Quanto mais, como eu disse a vocês no princípio, quanto mais evoluído, o espírito ele estará mais junto daqueles que têm o mesmo nível de pensamento, de sentimento, de ideais. Vocês, por exemplo, se reúnem a partir dos objetivos e metas e ideais que vocês têm. Uma pessoa diferente, que não esteja assim, não vai se adaptar a estar com vocês, porque a conversa vai ser outra, os desejos vão ser outros. Então, um exemplo disso é quando você lê novamente Nosso Lar.
em que a mãe de André Luiz, ela está numa esfera do mundo espiritual mais evoluído. Consequentemente, ele não pode ir para lá. E ele vai em sonho. Em desdobramento. Aí a gente pensa, e depois, no mundo espiritual, a gente ainda se desdobra, e a espírito precisa de dormir, e a espírito precisa de comer, não é? São várias perguntas que a gente faz. Mas eu tenho uma dúvida. Assim, existem colônias mais evoluídas que outras, só que existem colônias não evoluídas? Existem, como existem numa cidade, vários níveis de, vamos dizer, de agregados urbanos, de comunidade urbana. Nós vivemos numa cidade e sabemos que existem lugares aqui em Salvador que, na realidade, agregam pessoas, existem pessoas boas, mas existem pessoas que têm o mesmo nível de pensamento, maneira de ser, de agir, não é verdade? Então diga. Não, pode terminar. Não. Então, a partir disso, nós vamos ver que, assim como existem colônias espirituais que têm, onde vivem espíritos evoluídos, existem também colônias espirituais aonde estão aqueles espíritos ignorantes, violentos, né? Agressivos, como cidade mesmo. E que funcionam também como cidade. Eles também se organizam. Se você lê o livro Libertação de André Luiz e Gubbio, que é o orientador, eles descem, e a palavra é essa mesmo, descer no sentido de densidade, de vibração, peso, né? de vibração. A psicosfera. Não é? Eles descem em locais, não é? Para chegar a uma cidade onde estão espíritos voltados para a obsessão de uma pessoa. E eles são todos organizados. Inclusive tem governador, tem tudo. Tem juiz, tem aqueles que se arvoram a julgar o outro. Né? Então, vocês vejam. Porque não pensem que porque o indivíduo vive no erro, no mal, no engano, ele não é organizado. Ele vai ficar ao léu. Vai ficar ao léu por aí, solto. Não. Na erradicidade, não. Viajando. Exatamente. Tem até uma dúvida que eu estava lendo, porque eu li o livro Memórias do Suicida. E aí no livro Memórias do Suicida tem uma cidade colônia que é organizada por Maria de Nazaré, que é dedicada ao resgate dos espíritos suicidas. Os servos de Maria de Nazaré. Exatamente. E aí, pela descrição da cidade, é uma cidade fortificada, né? Tem muros altos, tem cerca, tem uns aparelhos magnéticos que servem para espantar as pessoas. Então, essa cidade, apesar dela ser superior, assim, os habitantes serem de um nível evolutivo alto, elas não ficam tão distantes da estratosfera ou da crosta terrestre, porque elas precisam estar próximas das pessoas que elas vão resgatar. Olha, a criação é de espíritos que se dedicam ao resgate daqueles espíritos. E aí, por isso, então, é uma colônia de socorro. Como existem muitas colônias de socorro, como existem colônias de aprendizado, como existem colônias ainda voltadas para os espíritos mais criadas por esses espíritos que falamos ontem. Não é? Falamos anteriormente. Então, o que acontece? A colônia dos servos de Maria de Nazaré foram criados por aqueles espíritos sob a inspiração de Maria de Nazaré. Mas os espíritos que vivem ali são espíritos que faliram. Aqueles que são cuidados são espíritos de suicida, que é um tipo, né? É o tipo, diz que é o tipo de erro que o indivíduo comete, que o espírito comete, mais grave, porque tira a sua própria vida. Então, a densidade energética daqueles que se suicidaram é terrível. Então, ele precisa de fortificação para dar ajuda, amparo àqueles próprios espíritos. E quem segura essa energia são os espíritos evoluídos. Porque aí a gente vê no Evangelho que está escrito. No Evangelho fala sobre superiores e inferiores. Na realidade, uma das leis de Deus é a lei da cooperação. Não é a lei da competição. A lei da competição é a lei nossa,
dos seres humanos na crosta. Vivemos competindo uns com os outros. Mas, no mundo espiritual, é a lei da cooperação. Então, aquele que tem mais conhecimento, que tem melhores condições, vai amparar, vai ajudar, vai ensinar aqueles que têm menos. E já entrando nesse assunto sobre bairros suicidas, sobre o que a Ana falou e tal, assim como os estudantes do que são cidades e colônias superiores, também é outra dúvida oposta, né? O que é umbral, afinal de contas? Umbral significa aquele local de travessia. Né? Quando umbral da porta. Você está num ambiente e passa para outro. Então... Nunca tinha parado para pensar nisso. Não tinha pensado. Não, é uma espécie Tem de gente que resolve transição. ficar por lá, né? Então, o que acontece? Quando o espírito desencarna, ele está com a quantidade de, vamos dizer, de fluidos tão negativos criados pelos seus pensamentos, principalmente pelas suas atitudes, pelos seus erros, pelos seus enganos, que ele não pode passar imediatamente para um local de alegria, de felicidade, de satisfação. É preciso que ele expurgue, drene toda essa energia negativa. Aonde é que ele vai drenar essa energia negativa? No umbral. Que umbral é zona de transição. Agora, nós criamos a ideia de que o umbral era o purgatório dos espíritas. A gente tem uma ideia meio punitiva do umbral. Não é? Na realidade, é um local de dreno. Certo? Que também é útil, então. Não é mal. Claro, não claro, é mal, ele é claro. útil. É como se um espírito ficasse ali em quarentena. Quando se uma pessoa tiver uma doença grave, quando ela chega de avião, ou de navio, ou de ônibus, qualquer coisa, ela tem que passar um tempo afastada de todo mundo para que aquela doença não se espalhe. Todo mundo aqui está lembrado com o que acontece com os astronautas. Quando os astronautas voltam, não é, das suas viagens pelo espaço, eles ficam em quarentena, porque eles podem trazer bactérias, vírus do espaço. Então, ficou ali naquele momento. Então, o umbral serve para isso também, para que o espírito fique em quarentena. E a demora dessa quarentena depende dele mesmo. André Luiz, 8 anos. Outros espíritos passam somente algumas horas. Diga. Eu estava pensando, você falou agora, André Luiz, 8 anos. O tempo de lá, de colônias, umbral, etc., é igual ao tempo daqui? Então, 8 anos que ele ficou lá são equivalentes a 8 anos aqui? Ou passa diferente? Olha, na realidade, o tempo é uma criação humana, certo? E eu posso dar um exemplo da relatividade do tempo quando a gente está, não é, para fazer uma prova difícil. Aí senta para fazer a prova, quando a gente pensa que não, o tempo já passou. Prova de 4 horas passa, parece que em 40 minutos, 20 minutos, não é verdade? Mas quando a gente está esperando o namorado, o que é que acontece? Em jovens, ou a namorada... Os jovens que estão aqui na produção do programa. Levam o quê? Levam muito tempo. Ave Maria, como demora! Essa criatura ainda não chegou. É verdade. Einstein falou, de modo científico, que o tempo é relativo. O tempo é relativo. Então, o que é que acontece? Para um espírito, o tempo de 8 anos, para ele, pode parecer a eternidade. Certo? Pode parecer a eternidade. Agora, eu ouvi uma coisa muito interessante. Dita por Divaldo, que ele dizia o seguinte, que quando ele era jovem, Dona Joana de Ângeles era jovem. Hoje em dia, que ele está maduro, Dona Joana de Ângeles aparece para ele como um espírito maduro. Então, o que é que a gente pode deduzir disso? Que os espíritos que ficam próximos, trabalhando próximos à crosta terrestre, sofrem a influência do tempo nosso.
Que interessante, nunca tinha ouvido isso não. Vai lá, Nanda, chamadinha. A gente vai dar uma pausa rapidinha nas perguntas para conferir o Agenda Cultural dessa semana, produzido por Beatriz Moreira. O que você tem para falar pra gente, Bia? Agenda Cultural. Olá, galera! Estamos aqui em mais uma Agenda Cultural. E hoje vamos começar falando sobre o 7º Encontro de Jovens da GEAL, que vem esse ano com muitas novidades e quadros novos. O tema será Altos Papos com Além, falando sobre a adolescência. E terão alguns convidados, como Joseane Goldsmith, e no quadro E Agora José, o convidado é José Medrado. Aí cada um pode enviar dúvidas, escrever nos comentários do post lá do Facebook da GEAL, e as perguntas selecionadas irão ser respondidas por José Medrado. O encontro vai acontecer no dia 3 de outubro, das 13 às 17 horas, na Sociedade Espírita André Luiz. Não percam! A Caixa Cultural também recebe uma releitura da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A peça reconta a história da personagem Macábea, que é uma migrante nordestina lutando para sobreviver na cidade grande. Há um misto de humor, drama e reviravoltas na relação de Macábea e o seu namorado, o operário olímpico, que abandona para viver um romance com Glória. E será exibido de 24 a 27 de setembro, lá mesmo na Caixa Cultural, nos horários de 20 horas, isso na quinta e no sábado, e no horário de 19 horas no domingo. Os ingressos custam R$ 8,00 a inteira e R$ 4,00 a meia, e os ingressos serão vendidos a partir do dia 24 de setembro. Temos de interessante também o filme Que Horas Ela Volta, que acredito que muita gente já escutou falar, que é um drama nacional dirigido por Ana Mulher e protagonizado por Regina Casé. E já chegou prêmios nos festivais de Berlim e Sundance nos Estados Unidos e é um dos candidatos a representar o Oscar de 2016. O filme conta a história da pernambucana Val, que é representada por Regina Casé, que se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. O filme, essa semana, está sendo exibido no Cine Vivo, que é no Shopping Passeio Itaigara, no Cinemark, que é no Salvador Shopping, e também no Glauber Rocha. É isso aí, galera. Vamos ficar aqui. Muito obrigada e até mais. Agenda Cultural. Bia, obrigada pela agenda cultural dessa semana e voltando ao nosso tema de hoje, colônias e cidades espirituais, conversando com a nossa convidada, Creuza Lage. Aí a pergunta de agora, eu acho que Creuza já respondeu, né? Que a gente pergunta se existem colônias espirituais dedicadas à prática e à disseminação do mal. Então, Exatamente. Tem até naquele livro Sãos Não Precisam de Médico que falam dessas colônias, né? Eu gosto muito de falar sobre a obra de André Luiz, porque eu tenho visto que ele tem uma explicação muito clara para nós. Então, por exemplo, nós temos vários livros dele, Entre a Terra e o Céu, ele fala, Libertação, ele fala dessas colônias. Qual é o outro livro, Creuza? Missionários da Luz, ele também fala dessas colônias, né? Colônias, obreiros da vida eterna, tudo para receber os espíritos. Então, tem aquelas... No livro, por exemplo, Ação e Reação, tem uma colônia de socorro que é chamada Casa Transitória. Essa Casa Transitória, ela fica próxima, muito próxima, é uma colônia que fica muito próxima à crosta terrestre. E recebe aqueles espíritos realmente com grandes dificuldades evolutivas. Ainda muito preso a preconceitos, muito preso a ressentimentos, raiva. Não são pessoas más, mas são pessoas ainda revoltadas, cheias de ressentimento e que precisam de ajuda e de amparo, certo? E existem, Creuza, assim, algum pré-requisito ou condições para uma pessoa ir para esta ou aquela determinada colônia? O pré-requisito é a sua própria condição mental, não é? A sua própria condição mental durante a sua encarnação e durante o seu desencarne. Porque a gente precisa entender que existe uma diferença
entre morrer e desencarnar. Quem morre é o corpo físico. Quem desencarna é o espírito. E às vezes o espírito está tão preso à matéria, à carne, que permanece ali, não é? Ainda ligado ao corpo. E aí isso é uma coisa terrível. O corpo morreu, mas ele não desencarnou. Ele não desencarnou, entendeu? Então, o pré-requisito é esse, é a sua vida diária quando encarnado, seu cotidiano. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. Aí fica a dica para todas as câmeras. Então, se vocês quiserem ir para um lugar legal, para o nosso lar, outro lugar muito legal, preste atenção nas suas ações atuais. O espírito pode escolher a colônia em que ele vai viver. Ele sempre vai estar em uma cidade espiritual com sua família, com seus entes queridos. Bem, depende, né? Depende disso que eu falei anteriormente. De nível de... Então, e que a família, também as outras pessoas da mesma família, estejam no mesmo nível evolutivo que ele. Porque se tiver alguém em melhor situação, vai ficar mais difícil, está num lugar melhor. Mãe de André Luiz e André Luiz. Se realmente não estiver numa boa condição, acontece também com André Luiz e o pai dele. O pai dele estava numa situação de dificuldade. Embora tivesse desencarnado até mesmo antes, acho que da esposa. E era a esposa que estava trabalhando no sentido de resgatar André Luiz para que André Luiz ajudasse a também trabalhar no pai. Deve dar um pouquinho de angústia, né? Imagine você chegar e não encontrar ninguém que você conhece. Nenhum familiar, nenhum amigo, e às vezes Você vai encontrar amigos. Você não. Nós vamos encontrar os nossos amigos espirituais, não é? Porque iremos para a colônia ou os nossos amigos espirituais ou os nossos inimigos espirituais, dependendo, não é, da nossa sintonia. Não sozinho, ninguém nunca vai ficar. Vou falar, Nanda. Como é que ocorre o resgate de um espírito que estava no umbral e foi para uma colônia? Olha, no livro Memórias de um Suicida, tem muitos resgates, não é? Explicando como é que se dá. Primeiro, nós temos que considerar a misericórdia divina. A misericórdia divina, essa misericórdia está o tempo todo tomando conta de nós. Nós é que não entendemos isso. Então, como é que age a misericórdia divina? A partir do nosso irmão, daquele que está em melhores condições que nós. Então, ele está mais aparelhado para nos ajudar. E se ele quer fazer isso, se ele pode fazer isso, não é? E aí depende de quê? Depende do outro lado. Depende daquele que quer ajuda se colocar disponível. Durante 8 anos, André Luiz não soube fazer uma prece. Clarencio estava lá junto dele o tempo todo, esperando que ele fizesse a mudança. Na hora que ele orou, verdadeiramente, que é a diferença entre você orar pela revolta e você orar pelo arrependimento. Então, na hora que ele se entrega mesmo a Deus e ora a Deus pedindo ajuda, clareia tudo para ele. Ele é ajudado. Mas a ajuda não estava ali? Estava. Clarencio estava sempre procurando ver a situação dele para justamente atender a um pedido da mãe dele. Eu sempre penso nisso. Eu penso nisso, gente. Eu falo, se eu vou para um umbral, vou começar a fazer prece, vou me resgatar. Ou então eu penso, eu só quero ter a clareza de 1 segundo de clareza de pensamento. 1 segundo, um flash assim, ó. Aí eu vou orar. Então começa desde agora a orar. Não precisa esperar para o desencarne, porque aí o hábito já se fez, você estará sempre junto com o seu. E já vai direto, assim, né? Tem gente que... Porque tem gente que passa pelo umbral bem rapidinho, tem gente que fica lá um tempo mais longo, e tem gente que já desencarna e vai direto para uma colônia espiritual. Tem várias, vamos dizer, várias notícias sobre isso, vários exemplos.
Por exemplo, quando você lê o livro Voltei, aquele livro de Jacó, né? Ele desencarnou, a filha dele veio ajudar no desencarne, Bezerra de Menezes veio, o mentor espiritual, o anjo guardião dele veio, quer dizer, o tutor espiritual dele, e ele demorou um tempo aqui até conseguir realmente estabelecer o processo de desencarne. Quando aconteceu isso, ele se reuniu com outro grupo, e Bezerra de Menezes fez aquela travessia que é muito bonita, né? Que eles passam por uma zona de dificuldade, é uma travessia no umbral rápida, mas eles sabendo dos problemas que estão acontecendo ali. Isso é Jacó. No livro André Luiz a gente já conhece. No livro Memórias do Suicida é outro tipo de resgate, né? Que eles vão naquelas furnas para pegar, naquelas caravanas para pegarem. E no livro E a Vida Continua é bem diferente, porque Evelina, que é a protagonista, ela, na realidade, ela dorme e acorda no mundo espiritual, achando que está onde? No hospital. Então, ela não tem lembrança dessa passagem, dessa drenagem no umbral. Por quê? Porque como ela não era uma pessoa má, era uma pessoa ingênua, não tinha nada de mal com ela, a passagem dela nesse umbral foi rápida. Então tem gente que empurra a porta, aí é que você pode entender, aí eu estou fazendo uma inferência. A questão da porta estreita e porta larga. A porta estreita dá trabalho para passar. Não é verdade? É verdade. E cada cidade terrena, Creuza, tem a sua respectiva colônia. Por exemplo, nosso lar fica mais ou menos em cima do Rio de Janeiro, né? Como a retenção fica aqui em Salvador. Essa área de tem Salvador. Essa correspondência, assim, uma cidade é uma colônia, uma cidade é uma colônia. Ou não há essa correspondência? Cada cidade tem a sua respectiva colônia ou não? Existem vários médiuns que apresentaram essas correspondências. Agora, se é de qualquer maneira, a gente pode entender por que dessa correspondência. Porque o indivíduo vive 60, 70 anos numa cidade em que ele está acostumado com os costumes, com a cultura, tudo isso. Quando vai para o mundo espiritual, você sabe que se a natureza não dá salto, a espiritualidade também não dá. Não é verdade? Então, o que é que acontece? Você vai encontrar um ambiente de espíritos também, baianos, amigos. Você não vai encontrar carajana e vai tapar para comer por lá. Mas, não é? Mas vai ser espíritos amigos, que têm a mesma sintonia, a mesma afinidade. A mesma cultura, né? E a mesma cultura. Então, por exemplo, não pode existir no Brasil uma colônia espiritual de muçulmanos. Que leva para a nossa próxima Não é? pergunta. É por isso que eu estou falando. Não pode. Inclusive, existe uma mensagem de um espírito, de um jovem, que ele era brasileiro, mas quando ele desencarnou, ele não foi para uma colônia brasileira. Ele foi para uma colônia israelita. Por quê? Porque a família dele toda era o quê? Era judia. A cultura dele, a forma toda de ser era qual? Mas pode isso? Pode. E é claro que é natural. Nós não estamos falando em afinidade e sintonia? Claro. É a lei de atração, né? É a lei de atração. Tá entendendo? E então, já levando a nossa próxima pergunta, né? Existem colônias espirituais que refletem a cultura dos locais terrenos que viveram seus habitantes? Como seriam as cidades espirituais de países orientais ou muçulmanos, por exemplo? É isso como eu estava dizendo. Exatamente, não é? Mais ou menos uma cópia da cidade, né? E a gente pode entender isso, quer ver? Os gregos pensavam que o mundo espiritual se chamava o quê? Olimpo. O Olimpo. Onde é que estava o Olimpo?
os deuses, não é isso? E com a vida bem semelhante à nossa. Se você fosse falar com os índios brasileiros ou os índios americanos, qual era a ideia de céu que eles tinham? A ideia de céu que eles tinham, céu, a gente sabe, o mundo espiritual. O mundo espiritual para eles era um campo de caça, aonde eles não tinham problema de se ficar correndo para lá e para cá. A caça aparecia logo. Todo mundo se lembra, não é? Que na cultura islâmica, para o muçulmano, ele está, para ele é viver no céu com as não sei quantas virgens, 20 virgens, não sei o quê. Então, isso são ideias do indivíduo. E tem até a cultura nórdica, para quem gosta de Thor. Exatamente. Que tem Valhalla, que é massa. A versão de Valhalla é legal, porque é muito parecido. Eles falam que existe uma cidade que fica num alto, muito grande, e ela é superior. E que a passagem entre o mundo da Terra e Valhalla, que é esse mundo superior, quando eles morrem, é feita por um arco-íris. Olha que bonito. Você passa por um arco-íris. Então, vocês estão vendo que existe, na realidade, no inconsciente de todos nós, essas lembranças do mundo espiritual de quem somos originários. Porque a gente está pensando aqui, agora aqui nós somos baianos. Mas não tem muitos espíritos brasileiros que foram franceses? A gente não conhece da história espírita do Brasil, que muitos espíritos que estão aqui no Brasil vieram da onde? Da França, da Europa. Não é isso? Eu tenho um pouco de dúvida, assim, porque, por exemplo, se a gente for para uma colônia espírita, vai ter lá um governador que vai ser espírita, tudo espírita, direitinho, como é que a pessoa vai reencarnar. Agora, se você for para uma colônia muçulmana, o espírito evoluído que está, entre aspas, comandando essa colônia, ele vai ter o discernimento para fazer as coisas. Porque ele não tem uma visão espírita, entendeu? Eu sempre tive uma cultura diferente, né? É uma cultura diferente. Ele pode estar pensando... Olha, a religião é uma criação também humana. Se nós verificarmos, todas as religiões têm um tronco comum, que é a chamada parte divina das religiões. Todas as religiões acreditam em Deus. Todas as religiões acreditam na imortalidade da alma. Todas as religiões pregam o bem. Não tem nenhuma que pregue o mal. É religião mesmo. Todas elas pregam, inclusive, a salvação do homem, de diferentes formas. Então, isso é a parte divina. É claro que os rituais, a maneira de agir, é o quê? É a parte humana. Como a gente sabe que Moisés tem a parte, na lei mosaica tem a parte humana e a parte de Deus, que é a parte dos mandamentos. Então, do ponto de vista, vamos dizer, universal, existem princípios que são imutáveis. Seja o indivíduo muçulmano, seja o indivíduo nórdico, seja o indivíduo brasileiro, argentino ou americano. Existem essas normas básicas. Então, no mundo espiritual, como os espíritos se reúnem por afinidade, vão existir colônias ligadas a cada grupo de afinidade. Por exemplo, dizem que aqui na Bahia, além de Redenção, tem uma outra colônia. A colônia dos Amigos da Dor. Essa colônia dos Amigos da Dor é uma colônia que tem como objetivo amparar e ajudar os espíritos desencarnados da Igreja Católica. Também tem naquele livro Transição Planetária, que quando tem a tsunami, eles formam uma equipe de espíritos para poder resgatar. Isso. Aí aparece um muçulmano, aparece um padre. Por quê? Porque precisa. Aparecem várias culturas diferentes. Várias culturas diferentes. Porque a misericórdia do Pai não vai deixar os seus filhos desamparados. Uma vez, uma companheira conversava comigo sobre essa condição de salvação, que só a religião dela salvava.
A gente não ia entrar em discussão. E aí eu perguntava só para ela, e os 2 bilhões de chineses que não são da sua religião vão ficar sem se salvar? Tadinhos dos chineses. Não é? Então, De nós, né? os chineses também têm sua religiosidade, sua cultura, suas colônias espirituais. Quando eles chegarem lá, eles vão ter Dr. Bezerra de Menezes para tomar conta deles? Não, porque Dr. Bezerra de Menezes está ligada a que povo? Ao brasileiro, Então, por exemplo, certo? meu pai é muito católico. Uhum. E eu sou espírita. Então, quando eu desencarnar, provavelmente eu vou se eu for para uma colônia, entendeu? Vou para uma colônia espírita e meu pai, possivelmente, para uma colônia católica. Pois é. Ou então você vai para a católica para puxar ele para espírita. Porque cabe àquele que mais possui, tem que dar, não é isso? E Por isso que, e outra coisa muito interessante, Sim. é a fala de Dr. Bezerra. E muitos, através de Divaldo, ele fala sempre, ou escreve sempre, nós, os espíritos espíritas. Então, no mundo espiritual, tem os espíritos espíritas, os espíritos católicos, os espíritos muçulmanos, tem todos. É verdade. E essa diversidade é que forma a grandeza do universo. E estamos com o tempo no finalzinho, vou correr para a última pergunta, que é o que são postos de socorro no plano espiritual e como esses postos e até também as colônias se relacionam com centros espíritas. Como o nome está dizendo, os postos de socorro são justamente o quê? O pronto atendimento da espiritualidade, vamos dizer assim. Então, recebem aqueles espíritos que estão desencarnados para poder que desencarnaram em situações que precisam de um tempo, aquele tempo que eu disse, um momento de transição para irem para outras regiões ou para reencarnarem novamente. Que às vezes ficam só ali naquele posto de socorro e precisam reencarnar imediatamente. Então, também, vamos dizer, divisões daquelas colônias mais evoluídas, que já têm uma organização mais desenvolvida. Então, são os postos de socorro. E como essas organizações espirituais se relacionam com os centros espíritas e outras Na organizações? realidade, nós sabemos que os espíritos estão em constante ligação encarnados com os encarnados. Aquela pergunta, né? Os espíritos influenciam a sua vida muito mais do que pensamento. Então, esses espíritos precisam dessas bases para ajudar. Às vezes, no desdobramento, o espírito precisa de um atendimento durante o sono. Uma pessoa está doente, precisa ser preparada para o desencarne. Então, não vai imediatamente para a colônia, vai para esses locais onde são atendidos, são ajudados. Ele leva um tempo de recuperação até que eles possam ir. Isso depende do nível evolutivo. Existem aqueles que vão rápido e aqueles que precisam de ir. Pronto? Pronto. Galera, nosso bate-papo foi muito enriquecedor, mas infelizmente nosso tempo acabou. Obrigada pela sua presença, Creuza, por ser nossa cobaia. Protagonista, pioneira, desbravadora. Nos ajudou a debater esse tema super, super interessante e a gente espera contar com você em outros programas, né? Em outras temporadas do Conexão da Espírita. Estaremos à disposição de vocês e esperamos que o que nós conversamos aqui tenha ajudado não só vocês, mas os companheiros, telespectadores, não é? Pois é, antes de ir embora, a gente também agradece a Diego Barreto com a sugestão do Fica a Dica, a Beatriz Moreira com a agenda cultural e ao pessoal da produção que vocês não estão vendo, mas que estão aí atrás da quarta parede nos ajudando aqui com a produção do nosso primeiro programa em vídeo. É isso aí, galera. A gente se encontra de novo no próximo domingo às 19 horas. E lembre que você pode ouvir todos os programas e drops anteriores pelo nosso SoundCloud. Até lá! É isso aí, galera. A gente se encontra no próximo domingo e esperamos vocês com opiniões sobre o nosso primeiro programa. Tá? Tchau, tchau. Câmera. Conexão Jovem Espírita.